Aleluia! Estou feliz demais, irmão, em estar aqui com vocês. Sou grato ao Senhor por cada oportunidade que Ele nos dá, né, de compartilhar da palavra. A gente precisa estar pregando o tempo todo, quer seja com as nossas palavras ou as nossas ações. Mas de vez em quando Deus ele vai colocar a gente em lugares específicos. E quando eu me vejo aqui, eu me vejo Ele me colocando num lugar específico. E como eu sou grato ao Senhor, grato ao pastor, né, à sua esposa, toda a igreja, Larissa e Jardiel que estão nos aguentando aí na sua casa. E a agência de missões que fez a ponte com o pastor, né? E toda essa viagem que está acontecendo para a gente, desde a Polônia, Setúbal, passando Lisboa, vindo para aqui para o Porto. Sempre a agência de missões, a gente conectado com eles para que a gente possa estar caminhando e fazendo a vontade do Senhor. Amém? Gente, obrigado, vocês podem sentar. Aleluia. Quarta-feira, quando a gente vinha entrando, né, a gente conversava no carro inicialmente com Larissa e Jardiel sobre a igreja, sobre o tamanho da igreja, o número de pessoas que tinha na igreja. E os meninos falavam que dava 120 pessoas, mais de 100 pessoas. E eu disse, meu Deus, a igreja é grande. E aí, quando a gente chegou, que eu olhei, eu disse, rapaz, cabe esse tanto de gente ali dentro. E eu fiquei naquela coisa, né, pensando, digo, meu Deus do céu, como é que está sendo esse culto? Aí tem gente sentada lá fora, aleluia. E eu cheguei e eu fiquei, meu Deus do céu, como é que é isso, Senhor? Normalmente, quando a gente chega numa igreja que é pequena, que tem muita gente, a gente simboliza crescimento com martelo, né? De pastor, pega o martelo, ó, pode quebrar tudo, pega a marreta, sai quebrando tudo para aumentar. Mas aqui não tinha como, gente, pegar o martelo, a marreta e sair quebrando aí as coisas para aumentar, não tem para onde crescer. E dentro de mim vinha a nota de expansão, crescimento. Vai crescer, vai se expandir. E aí, de repente, o pastor pega o microfone e diz, irmão, tem um lugar. Eu digo, olha, aleluia. E eu creio, irmão, eu creio. Para que a igreja cresça como corpo, como membresia, precisa de um lugar grande. Às vezes a gente vai olhar e vai dizer, mas por que é um lugar tão grande se ainda não tem gente suficiente para estar no lugar? Porque isso é a igreja, gente, é crescimento, ela está crescendo o tempo todo, ela está aumentando. Amém? Então vai para um lugar maior, para quê? Para que chegue mais gente, para que mais pessoas sejam acrescentadas, portugueses no meio dos brasileiros. Amém? Essa igreja está aqui não somente por causa dos brasileiros, mas para alcançar os portugueses. Ah, mas o português é difícil, irmão. Já viu alguma coisa difícil para Deus? Você já viu alguma dificuldade para Deus? Alguma coisa impossível para Deus? Oh, uma portuguesa, aleluia. Tem mais? Mais um português aqui, tem mais? Lá atrás, aleluia. O pastor também, aleluia. Eu creio, irmão. E como brasileiro, a gente precisa ter em mente que a gente precisa alcançar os portugueses, para que os portugueses alcancem os portugueses. Amém. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente vem lá do Brasil e a gente se anima, isso eu falo não somente de Portugal, mas para qualquer canto que a gente vai, a gente se anima, a gente prega a palavra. Mas, irmão, quando a gente investe no nativo, quando a gente investe nele, para que ele alcance o povo dele, é diferente. É diferente. Sabe por quê? Porque eu venho lá de fora, eu estudo sobre a cultura, eu estudo sobre a língua, eu estudo sobre o povo, eu tento buscar, né? Aqui eu já não chamo mais ônibus, eu chamo autocarro, e assim a gente vai mudando as palavras aos poucos. Mas, irmão, a cultura está enraizada em quem? Está no português. Você está entendendo? Está no nativo. Então, quando o nativo é alcançado, e ele começa a alcançar outros nativos, é multiplicação, irmão, não é soma, vai se multiplicar. E eu creio nessa multiplicação acontecendo nesse lugar. Amém? Eu creio nisso acontecendo. Assim está acontecendo com a gente lá no meio do sertão. A gente sempre orava para que Deus enviasse missionários para o sertão. A primeira vez que eu fui no sertão foi em 2016, numa cidade chamada Capitão Gervásio de Oliveira. E nesse tempo eu cursava matemática, estava prestes a entrar para a escola de ministros. E quando eu fui naquele lugar, eu digo, 2015, eu lá no meu Instagram, ali passando, subindo, de repente eu vi uma publicação e eu disse, meu Deus, eu quero ir para esse lugar. Eu não sei o que é não, mas eu quero ir. Eu disse, mas eu estou sem trabalho, eu preciso de um emprego para eu poder bancar a viagem. E a gente evangelizava no Lado Garoto, que é um abrigo para menores infratores.
E de repente, isso foi numa quarta-feira, quando foi na sexta-feira, a mulher olhou para mim e disse, tu está trabalhando? Eu disse, não, estou não. Ela disse, tu faz matemática, né? Eu disse, estou cursando matemática. Ela disse, pois eu tenho um emprego para tu. E eu disse, eita, meu Deus. Na hora eu lembrei, quarta-feira eu orei, sexta-feira Deus respondeu. Segunda-feira eu estava já trabalhando, irmão. E aí, em janeiro, eu fui para o sertão, eu digo, eu vou lá, mas eu tinha um sonho, e meu sonho era ser doutor em matemática e sustentar missionários no campo, né? Mas desde a adolescência, desde muito pequeno, tendo missões no coração, e quando eu cheguei ali naquele lugar, e eu vivi o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, indo para comunidades e evangelizando todas as casas da cidade, e aquilo muito intenso. Quando foi no quarto dia, deu uma chuva muito forte, e a gente não tinha como sair para evangelizar nas casas. O pastor disse, vamos todo mundo para a igreja, para a gente orar. Quando a gente está ali na igreja, todo mundo orando, o pastor disse, quem tem missões no coração, vem aqui na frente. E eu disse, eu vou. Eu vou, e eu fui lá, e quando eu cheguei lá, Deus ele falou para mim, disse, você não vai ser o que vai enviar, você vai ser um enviado. E você não vai usar da matemática, você vai usar da música. E na hora eu parei e eu disse, amém. E eu só chorava, né? Meu Deus do céu, mudou o rumo da minha vida todo dia agora. Tudo que eu tinha planejado, agora já era. Eu disse, mas amém. Então eu vou ficar aqui pelo sertão e... Não, volta. Volta, e eu voltei. E aquele ano fiz a escola de ministros. E aí, em janeiro de 2017, eu fui de novo. E eu digo, agora Deus vai deixar eu ficar. Agora eu não volto mais, não. Aí o que é que Deus falou para mim? Volta. Mas Deus, eu já estou aqui no meio do povo que o Senhor me chamou para estar. Por que é que eu tenho que voltar para Campina Grande? Lá tem tanto crente. Eu quero estar onde não tem crente. Deus, volta. E aí eu voltei. Voltei a fazer a escola de missões. E fui fazer a escola de missões, estava lá. E aí chegou a viagem transcultural, a gente foi para o Paraguai. Hablo um pouquinho de espanhol. No tanto como usted, pero que... algumas coisas. E aí fui lá para o Paraguai, chega lá, a gente vivendo intensamente aqueles dias de missão. Foi uma viagem muito intensa, porque todo o evangelismo era voltado para presídios. E ainda que eu tivesse uma certa experiência, não era como o maior presídio da América Latina, conhecido como um pedaço do inferno na terra. Só para você, era tranquilo demais. Você entrava, na hora que a gente entrou assim em fila, tinha um monte de pessoas fumando droga mesmo, assim, livre. O primeiro pavilhão era livre. E todos eles falando, mil, e eu, mil o quê, homem? Eles querendo 1000 guaranis. Pra quê? Pra que eles pudessem comprar mais droga. Lá dentro o comércio é aberto de droga. E a gente entra naquilo ali, eu comecei a orar em outras línguas. E tem mais, irmão. Um dia antes o pastor chega pra mim e diz, rapaz, quem vai pregar é você. Eu digo, é o quê, homem? Se é você, eu digo, mas pastor, como assim, pastor? A unção está sobre você, meu filho. Eu digo, então, eu recebo. Vamos embora. E aí eu já estava muito nervoso. E quando a gente chega a lidar com aquela situação ali, e a gente entrou, foi lá, e ele disse, vamos lá em cima, que tem um rapaz ali, tem uns rapazes ali que a gente precisa conhecer. Vamos. Quando a gente chega lá, era quando a gente chega uma mesa, vários livros, eles sentados. E eu olhei, eu disse, tem alguma coisa diferente aqui. Eles, lá embaixo, uma bagunça aqui, eles... O pastor disse, eles são do narcotráfico mexicano, eles são cabeça do narcotráfico mexicano. Sério mesmo, pastor? Meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? E a gente foi lá, sentou com eles e convidou eles, vai ter um culto lá embaixo, vamos lá, vamos fazer parte. E a gente foi, o pastor disse, não, agora a gente não vai descer não, a gente ainda vai ali, que tem 2 rapazes que estão doentes, e você que vai orar por eles. Mas, pastor, a gente é 12 aqui, bota um menino para trabalhar. Disse, não, eu quero que você ore. Eu disse, amém. A gente foi, chegou lá, não lembro a doença, que era uma doença grave e contagiosa. E a gente foi, entrou lá, e a gente orou por eles. Irmão, quando eu estava orando por eles, que terminou a oração, eu fui lançado para trás. Nunca tinha acontecido aquilo comigo. Mas eu acho que eu dei uns 5 passos involuntariamente. E eu fui lançado para trás e eu disse, meu Deus do céu. E o pessoal, tu tá bem, tá tudo certo. Tá tudo certo, eles tinham curado, então pronto, vamos embora. E a gente foi e começou a ministração, e a gente ministrando, e graças a Deus tinha 500 homens ali naquele pavilhão. E dos 500, irmão, mais de 100 vieram para frente para receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Deus se movendo ali naquele meio. Isso na segunda-feira, numa quarta... Mas, entre os mais de 100, os 2 mexicanos, irmão. Estava lá no meio. E o pastor, irmão, se hoje eu não sou mais magro não, mas eu era magro,
Que se eu colocasse essa gravata, ela pegava de um lado para o outro, meu Deus. Você está entendendo? Era bem magrinho. E o pastor fazia assim, ei, rapaz, ei, eles estão aí. Eu digo, pastor, tem calma, macho. E ele vinha empolgado e aquela alegria, porque eles estavam vindo. E, irmão, a gente só saiu dali de dentro daquele pavilhão, porque os seguranças vieram e tiraram a gente de lá, porque era mais gente querendo oração, era mais gente querendo... E eles olhavam para mim, pastor, oração. Eu digo, pastor não, pastor é ele. Oh, pastor, oração, pastor não, pastor é ele aqui. E a gente ia, orava por eles, e aquela coisa, na quarta-feira a gente vai de novo. Irmão, quando a gente estava orando por eles, outro pavilhão, a gente orando por eles, uma oração normal, o Espírito Santo ali, eles começaram a orar em outras línguas. E eu olhava para o outro e dizia, alguém orou aqui batismo no Espírito Santo? Não. Mas Deus estava se movendo. E aí na sexta-feira a gente vai de novo, e o pastor disse, rapaz, quem vai pregar é você, mas pastor, cada um só prega uma vez, mas é você, eu digo, então amém, vamos embora. E a gente foi, pregou, e mais um monte de gente se convertendo. A gente foi no feminino, precisava de liberação, de uma mulher que estava presa, que comandava tudo. A gente precisava da liberação dela para que a gente pudesse entrar. E ela liberou. E aí um monte de gente se converteu. Mulheres que estavam lá se mutilando, se cortando, curadas, irmão. E eu estava aquela viagem muito intensa, mas no meu coração estava o quê? Sertão. Eu estou no Paraguai, mas eu quero sertão. Eu estou no Paraguai, mas eu quero sertão. E aí o pastor chegou para mim e disse, rapaz, se você quiser morar com a gente, as portas da casa estão abertas, tem um quarto ali, você fica. Ele e a esposa, eu digo, pastor, seria bom, mas meu coração está lá no sertão. Eu preciso voltar para lá. E aí um dia ele, ministrando para a gente, ele disse, eu sei que tem pessoas aqui que estão querendo ir embora, estão querendo ir para a missão, mas eu vou dizer algo para você. Sirva na igreja local. Dê o seu melhor. Seja fiel ao que Deus lhe confiou. E honre a vida do seu pastor. E Deus vai te enviar. Irmão, quando ele falou aquilo para mim, eu disse, eita, isso aí foi só para mim. Se mais alguém pegou, eu não sei, mas eu sei que eu peguei. Porque eu estava o tempo todo o quê? Eu quero ir para o sertão, eu quero ir para o sertão, eu quero ir para o sertão. E aí o que foi que eu fiz? Eu voltei para casa. Eu dei o meu melhor naquilo que Deus estava me confiando. Servindo na igreja, honrando a vida do meu pastor. E quando foi em julho de 2018, meu pastor chegou para mim chorando, disse, meu filho, eu não posso mais lhe segurar. Chegou a hora de você ir. E eu disse amém. Era do jeito que eu queria. Uma liberação pastoral, em paz, com a cobertura, indo para outro lugar, indo para outro, mas tendo uma cobertura. E quando foi janeiro de 2019, saí de casa e fui-me embora para o campo. Até hoje, continuo no campo. Graças a Deus, no meio do caminho, encontrei uma mulher linda, maravilhosa, aleluia. Em 2019, estava ali vivendo intensamente e Deus foi mostrando. Não era bom que você tivesse uma mulher do seu lado? O alcance, como é que seria? Eu comecei a pensar, eu digo, meu Deus do céu, seria diferente. Larissa me conhece há mais tempo, eu dizia, eu não quero casar, não. Deixa eu sozinho, vivendo para Deus, está bom demais. Mas no campo Deus começou a me mostrar. Deus começou a mostrar, eu passei vendo e graças a Deus encontrei. Aleluia. E aí, esse ano a gente casou agora em janeiro, né? Ainda tem gente que diz que a gente está em lua de mel, é uma lua de mel pela Europa. E aí a gente estava lá, já casou, com uma semana a gente foi para o sertão, vivendo intensamente ali a missão. Chega o primeiro convite do ministério para a gente ir para a Suíça, ajudar no louvor de lá, para ajudar o pessoal, né? Isso sempre, desde que eu tinha 14 anos, Deus já me enviou de uma igreja para outra, para que pudesse formar a equipe de louvor, e passei 4 anos nessa primeira igreja, a gente formou 3 equipes de louvor, depois a gente vai para outra, forma a equipe de louvor, mais gente ali, vai para o sertão, abriu uma escola de música no sertão, e aí deixou a escola de música funcionando em 2019. Esse ano, a gente estava novamente lá com a escola de música, eu dando aula de violão, baixo e bateria. Bateria eu não sabia tocar não, irmão, o que era que eu fazia? Eu passava a semana assistindo aula, a semana toda assistindo aula, para no sábado poder ensinar. E assim eu estava fazendo. Semana toda eu ficava lá assistindo aula. Eu digo, meu Deus, capacita aqui, Senhor. Eu ficava lá assistindo. E quando chegava no sábado, ia ensinar. E o rapaz ficou lá tocando bateria. Graças a Deus, a gente está aqui e o rapaz está lá no sertão tocando. E aí Deus, e ela dando aula
voz, né, aula de técnica vocal, para criança e para adultos, e o ministério convidou a gente. Eu disse, rapaz, não dá para a gente ir agora não, porque a gente tem um compromisso até junho aqui com a escola de música, com a escola de discípulo. E aí, tá bom, né, graças a Deus, tudo certo. Quando foi em maio, chegou outro convite. Suelen manda mensagem para a gente, disse, a gente precisa de vocês lá na Polônia. Disse, eita Jesus, é longe, viu? E longe vizinho a guerra. Mas, graças a Deus, a gente entendeu que essa era a vontade de Deus e a gente veio embora, viveu esses meses intensamente lá, todos os dias vivendo com eles, o dia a dia, e vivendo tudo que Deus tinha para a gente naquele lugar, e foi uma bênção, irmão. E depois eu digo, Senhor, mas tem 24 dias depois do dia 30, porque a passagem da gente está marcada para o dia 24 desse mês. O que é que a gente vai fazer? E em meio ao meu questionamento, né, de Deus, o que é que a gente vai fazer, a gente recebe uma mensagem de Leila, que é a esposa do pastor Diego, lá em Setúbal. Ei, passe por aqui, você está em Portugal. Eu digo, olha, Deus está falando, Deus está fazendo. E aí a gente foi, e aí Larissa já falou com Larissa, e aí dá certo, aí o pessoal da agência, vocês vão para onde? Vamos para Porto. Tá, então vamos entrar em contato com o pastor. Eu digo, se vocês quiserem que a gente faça, a gente está pronto para fazer. Coração disponível. Amém? E sabe, irmão, desde o começo da Bíblia, a gente vai ver que Deus, ele cria o homem à sua imagem e semelhança, com o intuito de que a gente possa ter relacionamento com Ele, viver uma vida de relacionamento com Ele. Tendo uma vida de relacionamento com Deus, a gente vai estar sempre pronto para ouvir. E quando a gente começa a ouvir, a gente também começa a entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Você começa a entender o que é que Deus quer que você faça, cada passo que você tenha que dar. E mais do que estar ali nesse lugar de intimidade e ouvir, a gente também precisa estar pronto para fazer. Amém. Porque não adianta somente a gente ouvir, a gente precisa pôr em prática aquilo que a gente tem que fazer. A gente pode olhar desde o livro de Gênesis, já começando com Noé. Noé estava ali, Gênesis capítulo 6, capítulo 7, e aí Deus chega para Noé e diz, o mundo está uma loucura, está todo mundo perdido, mas eu quero que você faça algo. Eu quero que você faça uma arca. E Deus, ele começa a dizer como é que Noé tinha que fazer a arca, o tipo de madeira, o tamanho certo. Olha, você vai fazer assim, assim, tudo bem especificado, tudo bem detalhado para que Noé pudesse fazer. Irmão, e quando Noé começa a fazer, o que é que acontece? O povo começa a chamar Noé de louco. Você está ficando doido. Rapaz, está vendo? E ele, vai vir um grande dilúvio. Rapaz, isso é loucura. Não, e Noé lá construindo a arca e sendo zombado, sendo humilhado, sendo cuspido. E Noé construindo a arca. Por quê? Firme no propósito de Deus para aquele tempo. Noé sabia, Deus falou comigo, há um propósito. Eu pergunto para você, qual é a sua arca, irmão? O que é que Deus te mandou fazer? Sabe que vai se levantar pessoas para ser contrário a você, para dizer, não, isso aí você está ficando doido. Rapaz, você vai para um lugar desse, né? Você vai para a Polônia. Primeiro, antes era o sertão, a perseguição com a gente era com o sertão. Vocês vão para o sertão, lá não tem nada que comer, não tem um hospital que preste, realmente não tem não, irmão. Mas, sabe, quando a gente está no centro da vontade de Deus, a provisão. Amém. É o lugar da plenitude. Aleluia. E a gente lá no meio do sertão, uma cidadezinha pequena, 7 mil habitantes, na cidade mesmo só tem 3 mil. Pega um conjunto de 10 ruas assim e 12 ruas assim, pronto, essa é a cidade. Os meninos perguntando, e aí, tem uma moto lá? A Gladys estava perguntando, tem uma moto? Eu disse, meu filho, para que moto? Eu atravesso a cidade todinha andando em 12 minutos. Eu saí de um lado para outro, 12 minutos, cheguei do outro lado da cidade. Mas sabe, nesse lugar, a provisão, a plenitude. Está lá Noé fazendo a arca. Você é um louco, maluco, ficando doido. Que arca você está construindo, irmão? Tem pessoas se levantando contra você? Segue no propósito. Segue firme. É a tua mente que está o tempo todo, 1000 pensamentos por hora, vindo e, você não vai conseguir, não vai dar certo, não é para você estar aqui, volta para o Brasil, faz isso assim. Segue no propósito. Segue no propósito, segue firme naquilo que Deus te chamou.
Não importa o que as pessoas digam, não importa como estão as suas emoções, siga firme no propósito. O que foi que Deus te falou? Segura, irmão. Vai firme naquilo que Deus te falou. Não se desvia. Vai firme. Ah, hoje eu estou com muito sono, eu não vou para a igreja, não. Não deixe isso acontecer. Ah, quarta-feira à noite, passei o dia trabalhando, eu vou para a igreja. Vem para a igreja, irmão. É aqui onde está o corpo. É aqui onde você pode absorver um pouco do outro. É aqui onde você pode compartilhar com o outro. Sei, vem cá, eu estou precisando de você. Às vezes você sai de casa, sei para que eu vou para a igreja hoje. E quando você chega, Deus vem e traz uma palavra específica ao seu coração. Tudo porque você está cumprindo o propósito de Deus. Sabe, a gente pode ver a vida de Abraão, a gente pode ver a vida de Isaac, a vida de Jacó, a gente pode ver a vida de José. Quantas vezes José sonhando, Deus dando sonho para José, e os irmãos dele lá, vem um sonhador, esse daí tá maluco. Jogaram o menino dentro de uma vala. Porque a história de José, às vezes a gente foca muito no que ele foi vendido. Mas, irmão, o tanto de coisa que aconteceu na vida de José. Primeiro ele é jogado numa vala. Imagina só você ficar dentro de uma vala. Depois, quando tira da vala, eu acho que ele diz, agora, volto para a vida. Vende José. Mas José tinha temor ao Senhor, José amava ao Senhor, José sabia, rapaz, Deus vai fazer alguma coisa. E quando José chega lá, Deus ele começa a honrar José, de repente aparece uma mulher, tentando fazer com que José caísse. E quando não consegue fazer, acaba levando José para a prisão. Mais uma vez está José no fundo do poço. E aí chega o copeiro lá e diz, ó, lembra de mim, rapaz, tal. E diz, agora vai. Ele vai lembrar de mim? O que é que acontece? Não lembra. Esqueceu de José também. Rapaz, imagina o psicológico desse homem se não tivesse Deus. A gente às vezes leva uma tapa na cara, já quer dar com duas de volta. E José lá apanhando. Mas o coração dele continuava onde? No Senhor, continuava em Deus. E aí, chega uma hora que Deus ele honra, irmão. E José foi colocado no posto lá em cima. De quantas pessoas ele se vingou? Nenhuma. Sabia, o propósito de Deus está acontecendo. Ele teve os irmãos diante dele, ele podia fazer muita coisa ali com ele. Mas ele decidiu amar os irmãos. Os irmãos vinham, cheio, pegava, dava ali o dinheiro para ele. O que era que ele fazia? Coloca de novo na bolsa. Devolvia. A gente pode olhar para Davi. Onde foi que Davi foi encontrado? Lá no meio das malhadas. Davi queria uma posição de rei. Quantas vezes você viu Davi pedindo, Deus me faz um rei? Você já viu Davi pedindo isso? Não, irmão. Davi dava o melhor naquilo que Deus colocou ele para fazer. Davi estava ali, dando o seu melhor. E era para matar um urso, eu vou matar o urso. E pai, salvando o rebanho. E estava ali, é Golias? Quem é Golias? E aí uma pedrinha lá e bem na taxa de Golias. O que era que ele estava fazendo? Cumprindo o propósito. Às vezes Deus ele coloca a gente numa posição e a gente, mas Senhor, não é isso que eu quero. Não é para isso que eu fui chamado. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu quero algo maior, eu quero estar no púlpito, eu quero fazer assim, irmão. Dá o teu melhor onde você está. O pastor também não me escala nunca, irmão. O cristianismo não é sobre púlpito, não é sobre isso. É sobre você ter a vida com Deus e você viver o propósito de Deus para a sua vida. Quando você for fiel naquilo que Deus está te colocando para fazer, Deus ele vai te levar para lugares mais altos. Mas a nossa visão, a nossa vista não tem que estar nesses lugares. Precisa estar no que Deus está nos chamando para fazer, hoje e agora. Amém. O que é que Deus... Eu lembro que quando eu comecei a tocar, eu tinha 13 anos, 12 anos, por aí. Eu sei que eu estava aprendendo, meu pai sempre me via tocando ali dentro de casa e eu ficava pegando música, eu dormia com violão, acordava com violão, e aquela coisa muito intensa. E na igreja só tinha tocador no domingo, na terça e na quinta não tinha. E meu pai olhava assim, mas rapaz, por que não coloca esses meninos para tocar? Não, o menino é muito novo.
E eu dava o meu melhor em casa. Eu digo, eu vou pegar a música. Quando chegar a hora, eu vou estar pronto. E eu lá pegando música. E aí o pastor disse, vamos fazer o seguinte. Na terça-feira só é uma música, bota esses meninos para tocar na terça-feira. E eu comecei a tocar na terça-feira, só uma música. Irmão, eu ficava tão feliz, doido que chegasse a terça-feira. Porque eu ia tocar uma música. Eu digo, eita, que coisa boa, vou tocar uma música. E aí, sendo que assim, não era toda terça-feira. Era uma terça eu, outra terça meu primo. Uma terça eu, então assim, era 15 em 15 dias, né? 2 semanas. Eu digo, meu Deus do céu. Mas eu estava ali, dando meu melhor. De repente, o pastor chega e disse, já dá para tocar na terça e na quinta. Eu digo, eita, aumentou um dia. Vamos embora. E a gente estava lá, terça e quinta, dando meu melhor e fazendo com tudo. De repente, o menino que tocava no domingo, que era o nosso professor, teve que sair. Digo, eita, e agora? Vai ficar sem tocador no domingo. Aí o pastor chega e diz, bota os meninos para tocar no domingo. Eu digo, vamos embora. E aí a gente começou a tocar no domingo, os adolescentes ali, e a gente nem para a sala de adolescente ia. Por quê? Porque a gente estava compromissado já com o louvor da igreja, e foi tocando, e dando o melhor. E eu sempre naquela coisa, eu digo, meu Deus, se eu ficar sozinho tocando aqui, vai chegar uma hora que Deus vai me levar e não vai ter ninguém para tocar. Então eu preciso passar o que eu sei para outra pessoa. Eu preciso fazer discípulo. Eu preciso ensinar alguma coisa para alguém. Então a gente começa. Tem uns meninos menorzinhos. Ei, vem cá, tu gosta de tocar? Gosta, ó, aprende isso aqui. Rapaz, mas eu já sei uma música. O menino sabia tocar a música de Roberto Carlos. Digo, mano, calma, meu filho, vem cá. Vamos lá, vamos aprendendo. E aí a gente foi aprendendo junto aquela coisa, ensinando. Os meninos estão lá tocando até hoje. E na igreja lá que a gente fazia parte, que eu era da Batista Shalom, não era do Verbo da Vida, a gente sempre caminhou junto, né? Sempre esteve junto. É tanto que eu fiz o Rema, Ministros e Missões, ainda estando na Batista Shalom. E aí, lá todo mundo junto. Hoje, esse menino que estava lá, que tocava só a música do Roberto Carlos, ele é o líder do louvor da igreja. Sabe, irmão? Investimento, visão, futuro. Peraí, mas... E o que é que Deus tem para mim? Eu não sei o que é que Deus tem para mim para frente. Eu sei que eu tenho que multiplicar. Eu só multiplico fazendo discípulos. Discípulos que fazem discípulos. Porque se eu somente fizer discípulos e deixar ele para mim aqui escondido, ele vai ser só uma soma. Mas se eu faço discípulos, busco fazer discípulos que fazem discípulos, vai cada vez multiplicando, a igreja crescendo, E no meu caso era o louvor crescendo, de aleluia. Sabe, irmão? Eu não ficava com ciúme, não, quando disseram, agora tem que fazer uma escala. Eu digo, eita, que maravilha. Eu tocava todo dia, agora vai ter que ter escala. Não tinha ninguém, era só o pastor lá. O pastor tocava, vinha, dízimos e oferta, irmão. Estava lá, já tocava, cantava. Eu digo, eita, Jesus do céu, o pastor tem que ajudar aquele homem. E de repente, uma escala. Olha que maravilha. Sabe, irmão, dá o teu melhor naquilo que Deus te colocou para fazer hoje. Multiplica, investe em pessoas. Viu que sempre vai ter alguém admirando aquilo que você está fazendo. Chega para a pessoa e diz, ei, eu posso te ensinar isso aqui? Eu sempre digo para os músicos, né? Digo, você está tocando e tem alguém que está olhando demais? Ou essa pessoa sabe tocar, ou ela quer aprender a tocar. Então ajude ela. Ajuda essa pessoa. Está ali, está o tempo todo. Mas é uma criança. Investe nela de algum jeito. Faz alguma coisa para ela, para quê? Para que se multiplique. Amém? Dá o teu melhor, irmão. Há um propósito. Aqui, aonde você está hoje, você não está por um acaso. Aleluia. Você não chegou aí simplesmente por chegar, não. Há um propósito. Amém? Eu queria que você abrisse Salmo 139. Eu falo rápido, mas o relógio está correndo mais do que eu, viu? Salmo 139, a partir do versículo 13. Você chegou? Amém. Diz assim, tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo.
Eu quero que você vá para Jeremias, capítulo 29. Diz assim, a partir do versículo 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Sabe, irmão, Deus ele tem planos a nosso respeito que foram escritos mesmo antes da gente existir. A minha oração é, Senhor, eu quero me encontrar todos os dias com aquilo que o Senhor escreveu a meu respeito. Eu não quero viver um dia para que seja feita a minha vontade. Eu tenho muitas vontades. Tenho muitas vontades. Eu já tive vontade de ser um jogador de futebol. Eu sei que aqui tem jogador, né? Não sei se ele está por aí. Mas eu já tive vontade de ser um jogador de futebol. E quando eu cheguei num ápice assim de que agora vai, aí o jogo lá do Campinense, que eu jogava na base do Campinense, ele dava de encontro com o ensaio do louvor. Era no mesmo horário. Eu disse, meu Deus... Eita, desculpa, mexi no microfone. E eu disse, meu Deus do céu, e agora? Eu jogo bola ou eu ensaio com louvor? Cheguei pro treinador, disse, rapaz, é o seguinte, eu vou ter que... Mas, rapaz, a gente tá planejando aqui, isso aqui, para você. Eu digo, mas... eu vou servir na igreja. Eu quero me dedicar à igreja. E eu fui lá me dedicar à igreja, eu digo, agora eu sou um músico, eu quero ser um músico. E aí eu comecei lá tocando, e pai, a gente formou uma banda e grava CD e fez o lançamento do CD no maior teatro lá de Campina Grande, que é o Teatro Municipal, e aquela festa toda, e tudo, e de repente eu disse, rapaz, não é isso não. Eu já estava ensaiando de madrugada, chegava no outro dia para eu cumprir a escala, eu estava só a catemba, como diz o nordestino. Estava lá, irmão, cansado. Digo, meu, não é isso não que Deus quer para mim, não. Digo, não, gente, fica aí com a banda de vocês que eu vou continuar servindo aqui na igreja. Digo, mas eu quero ser o professor de matemática, né? E aí, quando eu estou lá, me formei aí de matemática. Sabe quantas aulas eu dei depois que eu me formei? Nenhuma. Tá o diploma. Aonde? Na bagagem, Senhor, tá contigo. Por quê? Porque Deus me leva para o campo missionário. E quando eu chego no campo missionário, eu me encontro. E, rapaz, é isso. Amém. Jogador, músico, professor, vai ganhar a vida, menino, para Jesus. Amém. Se encontrando com propósito. Amém. Às vezes vai ser assim, não se frustre não, se não der certo não. Algumas vezes eu olhava para trás e eu dizia, rapaz... E vendo amigos meus sendo jogador e acompanhando. Jardel disse que eu sou viciado de futebol, mas não é porque eu gosto de futebol. E eu fico... quando sai a escalação, eu já estou olhando a escalação de que time vai jogar contra quem. Digo, ó, esse time hoje vai jogar aqui, vai jogar nessa formação, assim. E eu fico lá olhando e ela fica, tá assistindo o quê? Jogo. E estou lá, sempre conectado com o futebol, mas cumprindo o meu propósito. Não me frustrei. Pelo contrário, estou feliz demais pela vida que tenho com Jesus. Pela vida que Ele tem me proporcionado. Sabe, irmão, Deus ele tem um plano para você. Ele escreveu sobre esse plano desde antes de você nascer. E aí Jeremias vai dizer o quê? Que são planos de paz. São planos bons, não são planos maus. Ah, mas por que isso está acontecendo? Porque Jesus já falava. No mundo tereis aflições. Mas, faz o seguinte... Tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Vai vir, irmão, a aflição. Vai acontecer, mas você vai estar com bom ânimo, vai estar bem. Haverá plenitude. Por quê? Eu estou no centro da vontade de Deus. Eu estou cumprindo o propósito de Deus para a minha vida, irmão. Silencia todas as vozes. Escuta a voz do Senhor. Diz, Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Eu sempre falo de Jonas, né? E ontem ela dizia, tu vai falar sobre o quê? Eu dizia, não sei. Ela dizia, provavelmente tu vai falar de Jonas. Sabe por quê, eu sempre falo de Jonas? Porque a gente tem muitos exemplos bons de obediência na Bíblia, mas a gente tem um de desobediência. E a gente precisa falar nele. Porque às vezes a gente está nesse lugar. E sabe, Jonas estava lá, Deus fala com Jonas, vai para Nínive. O que é que Jonas faz? Vai para o outro lado, totalmente contrário. Quando Jonas chega dentro do barco, irmão, estava lá deitado, foi dormir, afogado.
Foi dormir, estava lá tranquilão e de repente vem uma tempestade, começa a balançar tudo, aquela coisa toda, e de repente o pessoal começa a jogar os seus mantimentos, começa a jogar tudo que tinha ali dentro do barco, e Jonas estava perdendo o quê? Nada. Quem era que estava perdendo? Era a tripulação, era aqueles que estavam acompanhando ele. Sabe, irmão, quando um crente está num canto errado, possa ser que quem esteja ao seu lado sofra as consequências. Se alinhe, irmão, no propósito. Para que você possa colher tudo que Deus tem para você e não ver pessoas do seu lado sofrendo por sua causa. Alinhe o seu coração. Deus, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer que eu faça? Aonde é que o Senhor quer que eu esteja? Eu quero cumprir o seu propósito, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. A gente tem um exemplo perfeito, irmão, que foi Jesus. Jesus, ele tinha um propósito, Jesus, ele sabia tudo que ia acontecer. Mas, irmão, se a gente parar para observar, a gente vai ver vários textos onde Jesus, ele deixava tudo e ele ia orar. Ele ia ter uma vida com Deus. Você imagina Jesus, o próprio Deus, tendo vida com Deus. Irmão, Jesus precisava disso. E às vezes a gente está nem aí. Não, chega lá na igreja, eu oro. Chega lá na igreja, a gente vai orar. Irmão, a gente precisa ter vida com Deus. Se o próprio Jesus, ele deixava tudo. Às vezes a Bíblia vai falar que pessoas estavam ali querendo que ele orasse por eles para que fossem curadas. E Jesus, ele simplesmente saiu e foi orar. A Bíblia vai dizer que a primeira coisa que ele fazia era orar. Depois de um dia tumultuado, onde teve a morte de João Batista, onde ele fez tantas coisas, chegou no final, o que foi que ele foi fazer? Foi dormir? Ele foi orar. Você está entendendo, irmão? Era Jesus. Era Jesus tendo uma vida de oração. Era Jesus. Quando o pessoal vai comprar comida para ele, chega lá e diz, mestre, come. Ele diz, não, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus sabia qual era o propósito. Jesus sabia aquilo que ele tinha de fazer. Irmão, que a nossa vida, o nosso coração esteja em Cristo Jesus. Esteja em Deus. Deus, qual é o seu plano? O que é que o Senhor tem para a minha vida? Eu quero cumprir, Senhor. Agora, se você não sabe, eu não sei ainda. Seja fiel naquilo que Deus te colocou para fazer. Quando o pastor diz para você, irmão, faz isso aqui, não é... Você pode alinhar aí essa cadeira, alinhar essa fila, oxe, só tem eu aqui? Não, irmão, faz, e faz com excelência. Vai para um lado da fila, olha, peraí, tem uma cadeira aqui que está torta, deixa eu ir lá do outro lado, vai lá do outro lado, olha de novo, ficou retinha, vou para de trás. Dá o seu melhor naquilo que Deus tem te confiado. Mas eu não faço nada. Então passou, viu um lixo, viu alguma coisa. Passou, viu alguém chorando, eu posso te dar um abraço? Eu posso dar um sorriso para a pessoa? Faz alguma coisa, irmão. O reino é constante movimento. Amém. Estamos em movimento o tempo todo. Amém. Estamos evangelizando o tempo todo. Ou deveria estar, né? A gente precisa estar em movimento o tempo todo, tendo consciência de que aquilo que estamos fazendo pode estar ou não refletindo Jesus. Viva o propósito. Esteja pronto para ouvir. Esteja no lugar de intimidade. Mas também esteja pronto para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Amém, amém. Às vezes vai ser doloroso, irmão, sair de um canto e para outro. E eu não falo somente de local, mas às vezes de posição. Você diz, não, mas rapaz, a vida toda eu pensei nisso. Mas Deus está dizendo, faz. E lá na frente você entende. Amém. Ainda que hoje você não entenda nada, você vai entender, vai chegar uma hora que você vai entender. Deus tem um propósito para a sua vida, meu irmão. Deus tem um propósito para a sua vida. E quando você cumpre o seu propósito, você está cumprindo o propósito do corpo. É o corpo caminhando junto. Dedo sendo dedo, orelha sendo orelha, nariz sendo nariz, olho sendo olho, boca sendo boca. O que é que vai acontecer? O corpo vai funcionar perfeitamente. Amém. Aquele que é evangelista atuando na unção do evangelista, aquele que é profeta atuando na unção do profeta, aquele que é pastor atuando na unção do pastor, mas aquele que é do ministério de socorros, socorrendo.
E assim a igreja cresce. Nosso objetivo de estar aqui, irmão, não é para que a gente possa crescer, para que eu cresça, não. É para que a igreja avance, é para que mais pessoas conheçam Jesus, confessem Jesus como seu Senhor e Salvador. A gente não foi para a Polônia simplesmente para cuidar do povo, a gente foi para a Polônia para mostrar que há paz em meio à guerra e que essa paz é Jesus. Amém. Se não fosse para isso, irmão, eu não teria saído lá do sertão, não. Mas tem um propósito. Você está entendendo? Tudo tem um propósito. Deus, Ele quer cumprir o propósito dele para a sua vida. Conecte o seu coração com Ele e vai acontecer. Amém? Você pode ficar de pé? Pessoal do louvor. Aleluia. Você pode, nesse momento, fechar seus olhos. Faz tua oração para Deus. Onde está o seu coração? Onde está a sua vida? O que é que você tem feito? O que é que você tem falado? Por onde é que você tem andado? Por que é que você tem falado o que tem falado? Tem andado por onde tem andado? O que Deus tem feito em você, mas o que Deus tem feito através de você? Deus, Ele quer te alcançar, mas Ele também quer alcançar pessoas através de você. Não para em você. Continua através de você. Coloca teu coração diante de Deus. Diz para Ele o que é que você está passando, o que é que está acontecendo na sua vida hoje. De que é que você está precisando, diz para Ele. Ele está te ouvindo. Há um propósito. Há planos de paz. Há algo escrito sobre você. As palavras que você recebeu há tanto tempo. Mas por que não acontece? Vai acontecer, irmão. Vai acontecer. Aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra que sai da boca dele não volta vazia, mas acontece no tempo certo. No tempo certo acontecendo. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado por cada um dos nossos irmãos que fazem parte do corpo de Cristo aqui nesse lugar. Eu oro, Senhor, para que os seus planos, para que o seu propósito para a vida de cada um deles possa acontecer e eles possam provar todos os dias da sua plenitude. Eles possam provar, Senhor, da paz que excede todo entendimento. Eles possam provar, Senhor, todos os dias da sua alegria. Eles possam provar todos os dias, Pai, do seu reino, Pai, o seu reino, o seu reinado sobre a vida deles, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, no novo tempo. Eu creio no novo tempo. Eu creio, Senhor, numa nova vida. Eu creio, Pai, em corações alinhados à sua vontade, para que possa viver tudo que o Senhor escreveu a respeito deles, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e tudo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Aleluia.